Boa tarde a todos, estamos juntos novamente para mais uma edição do projeto Poesia Brasileira. Esse projeto começou já há 8 semanas atrás, onde eu estou trazendo um poeta brasileiro por domingo para ser estudado, para ser conhecido, de todo mundo. Hoje, excepcionalmente, eu vou falar a respeito de Cora Coralina, que é uma poetisa brasileira amada por muitos, e que tem uma vida fantástica. Então já estamos recebendo nossos convidados. Janice já chegou, Marisélia, Alessandra, Pipoquinha. Então, estamos aqui para começar, a nossa live do projeto Poesia Brasileira. Nesse projeto eu já falei de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Alfonso de Guimarães, e hoje, excepcionalmente, vamos falar de Cora Coralina. Quando eu anunciei que iria falar de Cora Coralina, muita gente ficou agradecida pela ideia, porque gosta muito da poeta, e a gente inclusive está usando mais o poeta para mulher, inclusive por causa da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles ela não gostava do termo poetisa, e a gente também está usando mais poeta também para mulheres, por causa da Cecília Meirelles. Denise, Esther, estamos todos aí, isso é importante, A poesia brasileira é um movimento muito bonito, muito grande, e nós temos uma gama de poetas de todos os estilos, e esse projeto visa inclusive mostrar o estilo do poeta, mostrar a sua poesia, para que tenhamos conhecimento desse movimento poético brasileiro. Então, está na minha lista ainda o Gregório de Matos, por exemplo, está na minha lista autores mais antigos, autores mais modernos. Na semana que vem, no dia 21 de junho, semana que vem, eu vou falar do poeta Machado de Assis, que pouca gente conhece, todo mundo conhece mais o Machado de Assis como um prosador. Nós temos vários livros, romances, contos, crônicas do Machado de Assis, mas a sua poesia também é importante. E na semana que vem eu vou falar do Machado de Assis, porque no dia 21 de junho é o dia do seu aniversário. Então vai coincidir, como coincidiu da minha live do Manuel Bandeira ser feita no dia do aniversário dele, Hoje então, gente, vamos lá, vamos começar a falar de Cora Coralina. Ela é uma poetisa, uma poeta, do Goiás, uma pessoa simples, uma pessoa que trabalhou a vida inteira fazendo doces, filha de uma família também grande, numerosa. Cora Coralina é o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. Ela nasceu na cidade de Goiás no dia 20 de agosto de 1889. E ela morreu em Goiânia no dia 10 de abril de 1985. Então, desde cedo, desde 14 anos, 12 anos de idade, que ela escrevia, sempre escreveu, sempre escreveu poesias, crônicas, e publicava isso em jornais, em revistas. Mas o seu primeiro livro, Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais,
foi lançado em 1965, quando a poeta tinha 76 anos de idade. Né? Então, ela era, como eu falei, uma mulher simples, era uma mulher que fazia doces, doceira de profissão, viveu longe dos centros urbanos, alheia a modismos literários, né? E ela produziu uma obra rica, uma obra muito boa, com motivos do cotidiano brasileiro, do interior, né? Principalmente dos becos e das ruas de Goiás. E é interessante porque ela, por não ter tido um estudo, ela escreveu de uma forma muito mais simples e pessoal. Então não tem uma escola literária para seguir, tá? Apesar de ser enquadrada, claro, no modernismo brasileiro. Então, a Ana Lins, né, ela era filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, que era desembargador, inclusive, nomeado por Dom Pedro II, e de Dona Jacinta Luísa do Couto Brandão. Ela nasceu e foi criada às margens do Rio Vermelho, né, numa casa do século XVIII, que foi comprada quando seu avô ainda era criança. Então, é uma casa que pertence à família há muito tempo. Hoje em dia, essa casa, inclusive, é um museu da Cora Coralina, nessa região. A foto, inclusive, é muito bonita, vale a pena olhar, né? Então ela começou a escrever seus primeiros textos com 14 anos de idade e começou a publicar em jornais da cidade de Goiânia, né? Em jornais de outras cidades, por exemplo, a Folha do Sul, né? Da cidade de Goiânia, de Bela Vista. Depois teve a revista A Informação Goiânia do Rio de Janeiro, onde ela publicou também seus poemas em 1917, e só estudou até a 4ª série. Né? Então, por isso mesmo, a Assis Brasil disse, né, que a mais recuada indicação que se tem de sua vida literária data de 1907, através do semanário A Rosa, dirigido por ela própria, Léo Degária de Jesus, Rosa Godinho e Alice Santana. Então elas fizeram um trabalho nos periódicos goianos, né? E também publicou a crônica A Tua Volta, dedicada a Luiz do Couto, né, o poeta gentil das mulheres goianas, que foi estampado em 1906 no semanário Folha do Sul. Depois ela publicou alguma coisa na Tribuna Espírita no Rio de Janeiro em 1905. E ela começou então a frequentar o Clube Literário Goiano, situado nos salões do sobrado da Dona Virgínia da Luz Vieira. Esse sobrado, inclusive, ele virou depois um tema para um poema evocativo chamado Velho Sobrado. Foi aí que ela começou, né, a redigir para o jornal A Rosa e publicou em 1910 Tragédia na Roça. Em 1911, ela se juntou ao advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Bretas e foi com ele para São Paulo. Eles não podiam se casar porque o Cantídio ainda era casado. Na época não existia divórcio. Então, eles foram morar juntos em São Paulo e só vieram a se casar em 1925, quando o Cantídio então ficou viúvo. O Cantídio, ele exercia o cargo de chefe da polícia, equivalente hoje ao secretário de segurança do governo do presidente Urbano Coelho de Gouveia, de 1909 a 1912. E ela viveu, né, durante muitos anos, né, fora de Goiânia. Foram 45 anos fora de Goiânia. Ela viveu em Jaboticabal, aonde nasceram seus 6 filhos: Paraguaçu, Enéas,
Cantídio, Jacinta, Ísis e Vicência. Ísis e Enéas morreram logo depois de nascer. Tá? Quando foi em 1924, ela se mudou com o marido para São Paulo, capital. Só que quando ela chegou em São Paulo, estava acontecendo a Revolução, né? Então, os revolucionários trancaram tudo e não deixaram nada, ninguém podia sair. Ela ficou trancada dentro de um hotel quase algumas semanas, enquanto se resolvia a Revolução, né? Como eu falei, ela se casou em 1925 com o Cantídio. O Eduardo, meu amigo, falou cora vanguarda na escrita simples e direta e também no comportamento, muitas vezes inadequado, para as mulheres de sua época. Com certeza, tá? Com certeza, e nós vamos falar muito a respeito disso durante a obra dela aqui, porque essa época, né, que ela era uma mulher, tinha o seu lugar muito restrito e ela não concordava muito com isso, né? Em 1930, ela presenciou a chegada de Getúlio Vargas, né, no cenário político brasileiro, e o seu filho Cantídio participou da Revolução Constitucionalista de 1932. Depois, com a morte do marido, ela passou a vender livros. Depois ela mudou-se para Penápolis, no interior do estado, e passou a produzir linguiça caseira e vender banha de porco. Depois ela mudou-se para Andradina, né? Hoje, inclusive, em Andradina tem uma casa de cultura com o nome dela em homenagem. E só em 1956 ela voltou para Goiás. Então, foram 45 anos fora de Goiás. Quando ela fez 50 anos, ela disse, né, que ela passou por uma transformação interior profunda. E ela definiu depois, bem mais tarde, que foi uma transformação de perda do medo. Né? De repente se libertou de vários cerceamentos da época, ela conseguiu perder esse medo. Né? E aí ela passou realmente a não atender pelo nome de batismo e usar o pseudônimo. Esse pseudônimo já era chamada por apelido desde criança, né, de Cora de Coração. Depois ela botou Coralina mesmo para poder fazer uma coisa mais sonora. Então, e aí, né, ela começou então a produzir mais poemas para a cidade, para a vida normal, deixou de fazer poemas muito pessoais, muito íntimos, né? E já chegou, inclusive, a gravar um LP, declamando poemas. Esse LP, hoje em dia, ele é encontrado em CD, mas vale a pena encontrar na gravadora Paulinas Comep. Como eu falei, Cora Coralina morreu com 95 anos de pneumonia. A sua casa na cidade de Goiás foi transformada num museu em homenagem à sua história de vida e produção literária. Né? Então os primeiros passos literários teve muito a ver com a parte folclórica, né? Faziam parte do cotidiano de Ana, né? Inspiração para aquela mulher frágil, que se tornasse uma dona de uma voz importante no Brasil inteiro, né? Para que a sua poesia atingisse um nível de qualidade jamais alcançado por aí, né? Por nenhum outro poeta do centro-oeste brasileiro, né? Então a Ana, ela escreveu com bastante simplicidade, né? Como eu falei, ela não teve estudo, ela não estudou até a quarta série, então ela não tinha um estilo literário, ela simplesmente, né, por desconhecer as regras gramaticais, ela produziu o que produziu.
Importante demais isso, porque ela estava preocupada em entender, né, e falar a respeito do mundo que ela estava inserida nele, né, e compreender o principal papel que ela estava inserida nele, né, que era o de mulher naquela época da vida, né. Então ela busca respostas no cotidiano, vive, ainda vem uma complexa, né, atmosfera da cidade de Goiás. Então ela foi permitindo entender a vida de uma maneira simples, de uma maneira vivida. Ela viveu, né, intensamente. Então, depois da segunda edição do Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, em 1978, é que ela começou a ter uma visibilidade. A segunda edição foi impressa nas oficinas gráficas da Universidade de Goiás, né? E com fotos dos becos da cidade de Goiás e tudo mais. E de repente, né, o Carlos Drummond de Andrade foi uma pessoa que novamente, né, deu o seu pitaco e ajudou a divulgar a Cora Coralina, assim como ele fez com a Adélia Prado também na sua coluna. Ele acabou, né, falando da Cora Coralina, e ela ganhou então a visibilidade que precisava e passou a ser admirada em todo o Brasil, né? O Carlos Drummond escreveu uma carta para ela quando ela publicou Vintém de Cobre. Ele dizia: minha querida amiga Cora Coralina, seu vintém de cobre é, para mim, moeda de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado. É poesia das mais diretas e comunicativas que já tenho lido e amado. Que riqueza de experiência humana, que sensibilidade especial e que lirismo identificado com as fontes da vida. Aninha hoje não nos pertence. É patrimônio de nós todos que nascemos no Brasil e amamos a poesia. Com uma carta dessa, né? Então, voltando a falar a respeito da sua obra, a primeira edição dos poemas Becos de Goiás e Histórias Mais foi publicada em 65, né? Ela já tinha 75 anos de idade, e são poemas que consagraram a autora, né? Depois ela publicou em 76 Meu Livro de Cordel, em 83 lançou Vintém de Cobre, Meias Confissões de Aninha, recebeu prêmios como título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás em 83, né? Depois do primeiro ano ela foi também eleita intelectual do ano e contemplada com o prêmio Juca Pato da União Brasileira de Escritores. O Eduardo está dizendo que o Carlos Drummond de Andrade tinha um carinho tão grande por ela. Sinto a falta disso hoje, escritores se apoiando nessa intensidade. Com certeza isso é importante, né? A gente, por mais que a gente faça, né, o Carlos Drummond de Andrade fez muita coisa pelos poetas, pelos escritores e iniciantes, e deu um pontapé nas suas carreiras aí para começar a crescer e começar a fazer bastante coisa. Eu tento fazer alguma coisa nessa linha, mas quem sou eu, né? Sou só o Arthur Laís, não sou nenhum Carlos Drummond, né? Então, nas obras nós temos então Poema dos Becos de Goiás e História Mais, Meu Livro de Cordel, Vintém de Cobre, Histórias da Casa Velha da Ponte, Meninos Verdes, que é infantil, Tesouro da Casa Velha, A Moeda de Ouro que o Pato Engoliu, também infantil, Vida Boa de Goiás, O Prato Azul Pombinho, outro infantil. Então ela tem, na realidade, 4 livros publicados em vida e 5 livros publicados depois de sua morte. É interessante esse projeto que eu estou fazendo porque nos dá
uma visibilidade desses poetas que a gente ouve falar, que a gente lê e que a gente de repente sabe pouco da vida, né? Saber da vida do poeta, saber da vida, como foi a sua trajetória até chegar naquilo que ele deixou a gente conhecer na sua obra, é um ponto grande, uma diferença muito grande. Então a gente vai conhecendo aos poucos aqui toda a vida desses autores, desses poetas brasileiros. Uma primeira poesia, né? O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta do teu lar, a mina constante do teu poço. Sou a espiga generosa do teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida, de mim vieste pela mão do Criador, e a mim voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada. A mulher e o ventre que fecundas, sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino do teu filho, o algodão da tua veste, e o pão da tua casa. E um dia, bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno do meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos do sítio felizes seremos. Isso é uma gênese, né, gente? É a criação, é tudo, né? Então, é o fato de também, né, a mulher ser a fonte, né? Sou a razão da tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Muito, muito lindo. Um outro que eu achei maravilhoso, lindo, acho, sempre gosto demais, chama-se Mulher da Vida. Mulher da vida, minha irmã, de todos os tempos, de todos os povos, de todas as latitudes. Ela vem do fundo imemorial das idades e carrega a carga pesada dos mais torpes sinônimos, apelidos e ápodos. Mulher da zona, mulher da rua, mulher perdida, mulher à toa, mulher da vida, minha irmã. O que falar de um texto desse, né, gente? O que falar de um texto desse? Ela fala da mulher, né, da mulher da vida, da mulher da zona, né, que é nossa irmã, que é uma mulher que carrega realmente, né, uma carga pesada, né, de discriminação terrível, né? Mas é um texto singelo e lindo. Ela fez alguns poemas, né, para assim como ela, como eu lírico dela, né, Aninha e suas pedras. Mulheres como nós, né, Marisa? Isso mesmo.
Aninha e suas pedras, não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça, faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Essa fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, vem a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. O Eduardo dizendo que a poesia é extremamente empática, própria de uma alma libertária, flertando com palavras com a vida libertina. Com certeza, né? Com certeza. É realmente uma forma dela escrever que, assim, a época era complicado, né? Mascarados. Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você o semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Lindo isso, né? É a questão de tempo, né? É o passado e o presente, a gente faz o presente para ter um futuro melhor, né? Então, jovem, seja esse semeador. Semeia otimismo, semeia idealismo, paz, justiça, né? Nunca é tarde para concretizar sonhos, não, Denise. Isso aí, tranquilo. A qualquer época da vida nós temos que fazer aquilo que a gente tem, né, como sonho, como vontade, e lutar por isso. Sempre à frente do seu tempo, né, Marisa? Sempre, sempre, sempre. Muito lindo. Chegou a Wanda também, olha que beleza. Assim eu vejo a vida. Esse poema é muito bonito, também muito simples e muito, muito lindo. Assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher. Aceitar suas limitações e fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas, pedras, como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. Né? Então aqui ela fala de novo, né, para dignificar a condição da mulher, aceitar suas limitações, mas ao mesmo tempo ela, né, aceitou contradições, lutas e pedras como lição de vida e aprendeu a viver. Uma coragem admirável, né, Thelma? Recomeçar sempre que necessário, com certeza, né? A busca incessante e vai crescendo em cima das próprias agruas do tempo, né? Considerações da Aninha. Melhor do que a criatura, fez o Criador a criação. A criatura é limitada no tempo, o espaço, normas e costumes, erros e acertos. A criação é ilimitada. Excede o tempo e o meio. Projeta-se no cosmos.
A Denise está dizendo que o marido não permitia sua ascensão. Foi muito daquilo que eu falei também, que a fase que ela viveu, né, era uma fase difícil para a mulher, né? A mulher tinha sua vida toda cerceada pelos direitos machistas, né? O homem era o senhor absoluto da casa, era o que mandava na família, mandava na mulher, e elas que se calassem, né? Porque a mulher, na concepção machista do passado, estava errada de existir, né? Era um negócio complicado. Então, realmente ela tinha que ser dona de casa e ser uma boa parideira, ter muitos filhos e nada mais além daquilo. Ela não podia crescer, de jeito nenhum, né? Então, a Marisa Pontes está dizendo que ela colocava os poemas inseridos nos doces. Sim, ela divulgava, né, alguma coisa que ela fazia e tudo mais, tanto nos jornais, como eu falei aqui, mas também através desses poemas curtinhos nos doces que ela vendia, né? E foi assim divulgando a sua obra, né? Ela não se calou, com certeza, né? O marido impediu a sua participação na Semana de Arte Moderna. Thelma está dizendo isso. Né? Como é que a esposa pode aparecer? Como é que uma mulher pode aparecer mais do que o marido? Né? Bem-vinda, Vanessa. Né? A mulher não podia aparecer mais do que o marido, a mulher não podia votar, a mulher não podia ter voz ativa, a mulher não podia fazer nada. Então, foi cerceada até a sua morte. Considerações, já falei da consideração da Aninha, né? Dessa criação e criatura, né? O ato de criar é muito maior do que a criatura, né? Muito legal isso. Outro poema lindo aqui. Mãe. Renovadora e reveladora do mundo, a humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não os entregue à creche. Creche é fria e impessoal, nunca será um lar para teu filho. Ele, pequenino, precisa de ti. Não o desligues da tua força maternal. Que pretendes, mulher? Independência? Igualdade de condições? Empregos fora do lar? És superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe. Em ti está presente a humanidade. Mulher, não te deixes castrar. Serás um animal somente de prazer, e às vezes nem mais isso. Frígida, bloqueada, teu orgulho te faz calar. Tumultuada, fingindo ser o que não és, roendo o teu osso negro da amargura. Então aqui ela fala também a respeito da mulher em relação à criação dos filhos, né? Não entregar o filho para a creche e simplesmente abandonar, porque não é por aí, né? A mãe tem que estar presente, tem que... Mas, mulher, não te deixes castrar. Serás um animal somente de prazer e às vezes nem mais isto. Ou seja, né? Se imponha. Você é uma mulher, é um ser humano, é uma força e não dá para simplesmente parar com isso, né? Muito legal. A Denise lembrou que tem muitos homens hoje em dia que ainda fazem, né, que ainda pensam desse jeito, né? Que eles são os senhores absolutos do lar, né? E a mulher não tem direito a nada, né? E aí a Alessandra disse que são poucas as mulheres que aceitam. Alessandra, não sei se são poucas. Não sei se são poucas, tá? Existem muitas mulheres machistas, muitas mulheres que prefeririam, né, ter um senhor absoluto dentro de casa, mandando e desmandando, e elas simplesmente, né, baixando a cabeça e falando sim senhor, muito bem, né?
A gente acaba entrando com outras ideias, outros pensamentos, né? Outro poema lindo. Todas as vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, aconcorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, Ogum, orixá, macumba, terreiro, Ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso de água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado, todas as vidas, na minha vida, a vida mera das obscuras. Mulheres de pulso, né, Alice? Muito bem. Até vou estar dizendo também que a União Brasileira das Mulheres está se reorganizando em Juiz de Fora. Se alguém quiser participar, é importante isso, né? Muito legal. A Denise, parafraseando seu próprio livro, né? Ela soltou 2 amarras com esse poema, né? A Denise é também poeta e lançou um livro soltando as amarras. Então você está parafraseando seu próprio livro aí. Muito legal. Soltar as amarras é importante, Denise. Eu voltarei. Meu companheiro de vida será um homem corajoso, de trabalho, servidor do próximo, honesto e simples, de pensamentos limpos. Seremos padeiros e teremos padarias. Muitos filhos à nossa volta. Cada nascer de um filho será marcado com o plantio de uma árvore simbólica. A árvore do Paulo, a árvore do Manuel, a árvore da Ruth, a árvore da Roseta. Seremos alegres e estaremos sempre a cantar. Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando suas portas. Teremos uma fazenda e um horto florestal. Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o pau-brasil, a aroeira, o cedro. Plantarei árvores para as gerações futuras. Meus filhos plantarão o trigo e o milho e serão padeiros. Terão moinhos e serrarias panificadoras. Deixarei no mundo uma vasta descendência de homens e mulheres ligados profundamente ao trabalho e à terra que eu os ensinarei a amar. E eu morrerei tranquilamente dentro de um campo de trigo ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos ceifeiros.
eu voltarei. A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas de trigo e cereais quebrados. Minha oferta póstuma às formigas, que têm sua casinha subterra, e aos pássaros cantores, que têm seus ninhos nas asas e floridas frondes. Eu voltarei. Então ela tinha uma visão da vida, né, futura, de uma família grande, marido ligado ao trabalho, os filhos ligados ao trabalho, né, todo mundo, né, plantando para o futuro. E ela passando, ela vai morrer, ela vai para, né, o túmulo cheio de trigo e cereais. Uma coisa muito bonita, uma coisa muito bonita. Eu vou adiantar aqui, por causa do adiantado da hora, eu vou adiantar para um negócio que eu gostei muito. Depois voltamos para as poesias. Um texto de Cora Coralina que eu amei e se chama Minha Infância. Éramos 4 as filhas de minha mãe. Entre elas, ocupei sempre o pior lugar. 2 me precederam. Eram lindas, mimadas. Devia ser a última. No entanto, veio outra que ficou sendo a caçula. Quando nasci, meu velho pai agonizava. Logo após morria. Cresci filha sem pai, secundária na turma das irmãs. Eu era triste, nervosa e feia, amarela, de rosto empalamado, de pernas mole, caindo à toa. Os que assim me viam diziam: essa menina é o retrato vivo do velho pai doente. Tinha medo das histórias que ouvia. Então, contar assombração, lobisomem, mula sem cabeça, almas penadas do outro mundo e do capeta. Tinha as pernas mole, os joelhos sempre machucados, feridos, esfolados, de tanto que caía. Caía à toa. Caía nos degraus, caía no lajedo do terreiro, chorava, importunava, de dentro a casa comandava. Levanta, moleirona. Minhas pernas moles desajudavam. Gritava, gemia. De dentro a casa respondia: levanta, pandorga. Caí à toa, nos degraus da escada, no lajedo do terreiro. Chorava, chamava, reclamava. De dentro a casa se impacientava. Levanta, perna mole. E a moleirona, pandorga, perna mole, se levantava com seu próprio esforço. Meus brinquedos, coquilhos de palmeira, bonecas de pano, caquinhos de louça, cavalinhos de orquídea, viagens infindáveis. Meu mundo imaginário mesclado à realidade. E a casa me cortava, menina isoneira, companhia indesejável, sempre pronta a sair com minhas irmãs. Era de ver as arrelias e as tramas que faziam para saírem juntas e me deixarem sozinha, sempre em casa. A rua, atração lúdica, anseio vivo da criança, mundo sugestivo de maravilhosas descobertas. Proibida às meninas do meu tempo. Rígidos preconceitos familiares, normas abusivas de educação emparedavam. A rua, a ponte, gente que passava, o rio mesmo correndo debaixo da janela, eu via por um vidro quebrado da vidraça empanada. Na quietude sepulcral da casa, era proibida, incomodava a fala alta, a risada franca, o grito espontâneo, a turbulência ativa das crianças.
contenção, motivação, comportamento estreito, limitando, estreitando, exuberâncias, pisando sensibilidades. Há gesta dentro de mim um mundo heróico, sublimado, superposto, insuspeitado, misturado à realidade. E a casa, alheiada, sem pressentir a gestação, acrimoniosa, repisava, menina insoneira, o sinapismo do ablativo queimava. Intimidada, diminuída, incompreendida, atitudes expostas, impostas, falsas, contrafeitas, repreensões ferinas e humilhantes, e o medo de falar, e a certeza de estar sempre errando, aprender a ficar calada, menina boba, ouvindo sem responder. Daí, no fim da minha vida, essa cinza que me cobre, este desejo obscuro, amargo, anárquico, de me esconder, mudar o ser, não ser, sumir, desaparecer e reaparecer numa anônima criatura sem compromisso de classe, de família. Eu era triste, nervosa e feia, chorona, amarela de rosto empalamado, de pernas moles, caindo à toa. Um velho tio que assim me via dizia: essa filha de minha sobrinha é idiota. Melhor fora não ter nascido. Melhor fora não ter nascido. Feia, medrosa e triste, criada à moda antiga, ralhos e castigos, espezinhada, domada. Que trabalho imenso dei à casa para me torcer, retorcer, medir e desmedir, e ao me fazer tão outra, diferente do que eu deveria ser. Triste, nervosa e feia, amarela de rosto empapuçado, de pernas moles, caindo à toa, retrato vivo de um velho doente, indesejável entre as irmãs. Sem carinho de mãe, sem proteção de pai, melhor fora não ter nascido. E nunca realizei nada na vida, sempre a inferioridade me tolheu. E foi assim, sem luta, que me acomodei na mediocridade do meu destino. Aqui ela conta, né, a sua vida inteira, né? Que coisa, né? Ela foi sempre a que ficava no canto, a que não era lembrada, a que era esquecida, a que era ralhada, a que de todo mundo cobrava uma, né, ação e perfeição que ela não podia dar, e ela foi esse sucesso todo, né, gente? Então nós temos 1 minuto e meio para terminar, infelizmente. 2 poeminhas pequenos que ela falou. Minhas mãos doceiras, jamais ociosas, fecundas, imensas e ocupadas, mãos laboriosas, abertas sempre para dar, ajudar, unir e abençoar. O tempo virá, o tempo virá, uma vacina preventiva de erros e violência se fará. As prisões se transformarão em escolas e oficina, e os homens, imunizados contra o crime, cidadãos de um novo mundo, contarão às crianças do futuro histórias absurdas de prisões, celas, altos muros de um tempo superado. Eu quero agradecer a presença de todos. Foi uma experiência fantástica falar de Cora Coralina, uma delícia de pessoa, né? Então, estejam presentes do bem na live Poetas Brasileiros com Machado de Assis. Estamos agora nos últimos segundos. Beijos a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado.
Ah, que delícia. Muito bem, Marisa Timpone. Que ótimo. Mas nós temos ainda um tiquinho de tempo ainda, né? Pra gente poder falar a respeito disso. Muito, muito bom. Obrigado a todos. Foi muito bom mesmo. Vamos começar mais um poema enquanto não encerra aqui, né? Não sei. Não sei se a vida é curta. Não sei. Não sei. Se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Muito obrigado, fiquem com Deus, beijos e até a próxima.